Alma irmã, escuta a luz da natureza que te chega cada manhã, embalando-nos em nota de amor, para que nos fitamos fortalecidos para nossas lutas, impulso da simplicidade e da humildade. O sol que parece, raro que porre, o pássaro que canta, o cheiro do campo, a brisa que sopra, o orvalho que cai, o boi que ruge, a criança que chora, tua mãe que sorri, meu pai que te ama. Tudo é de Deus para suas criaturas. Aceitemos nossos deveres e saibamos usufruir de tudo isso, sem a ideia de propriedade. Compreendamos a necessidade de repartir, de idealizar, de sentir, de amar, de caminhar, de estudar. Louvado sejas, alma enorme, o Pai da vida que nos oferece todo o universo sem fim. Ores e laules mil, que transmite a possibilidade de alcançarmos o melhor do que a nossa própria presunção ainda não nos permite galgar. Sigamos das trilhas dos que estão só, outros cosmos de vida presos à terra, recuperando um passado para serem outros no corpo. Serve, alma. A criatura sem pão, sem remédio, sem anseios e sem sonhos, quando não estamos marchando por caminhos que passamos ontem, ou que poderemos passar amanhã. E assim, desperta tua valiosa alma, e sob a tutela da canção de Deus, a cada dia, a inspirar os sentidos, para encontros novos, cantemos juntos a música de nosso viver, composta com nova de trabalho e renovação. Alma, irmã e amiga, que Deus se faça em nós sempre somos, para a alegria de nós mesmos, criaturas irmãs, sigamos juntos sempre com Deus e para Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Como é que vocês estão? Bem, todos. Como que foi para cada um de vocês chegar até hoje? Como foi esse trajeto, desde levantar-se da manhã? Como fizeste? Quando você levantou, colocou seus pés para da cama? O que passou pelos seus pensamentos? O que você fazer esse dia tão abençoado que a Deus foi? Como que seus amarão? Claro que não precisamos falar, mas faça esse impulso dentro de você mesmo, para que você entenda a beleza da vida no seu recanto de paz. Se a Bíblia nos convida, Deus caminho de coração, que é o tema da palestra, senão vocês vão pensar que é sobre o tempo. Claro que o tempo é a vida na sua vibração de amor. E depois a gente vai fazer um pequeno exercício para que pelos caminhos de coração vocês estreiem seus laços com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, para que na simplicidade e no amor e na humildade do Cristo nossos espíritos se refazem desse dia tão belo que nos convida. Uma pergunta simples: terça-feira vocês gostaram do jogo do Brasil? Ficaram felizes com o resultado? Sim, muito bem. Que bom. Uns viram, outros não viram, outros estão em outras situações. Mas naquele mesmo momento onde a vida te convidava, de certa forma você destravar, você sorrir, você sonhar com talvez coisas do esporte, no outro lado do universo, nessa grande teia de amor onde nós mesmos dormimos sob os tetos das luzes, nos alongos das estrelas, vocês verão que a nossa fala é encarar muitas poesias, porque a poesia é o convite de Deus a fazer o retorno onde estávamos para adentrar no campo mais profundo de nós mesmos. E o amor, essa centelha de luz que abrange sobre os caminhos do coração, quando a vida te convida, na poesia do tempo, a destravar tuas emoções, fazendo um percurso lá da tua infância, trazendo para a sua genuinidade de hoje, os refúgios da tua alma, para que passemos por coronavírus, situações tão difíceis, mas somos vencedores. Por mais que a vida, de certa forma, colocou situações difíceis para você, ore no espelho da tua alma, sorria, agradeça, porque naquela terça-feira, do outro lado do mundo, nas ondas tectônicas da Terra, pequemor,
Quantos filhos de Deus na Venezuela não perderam a vida? E vocês não olharam para isso. Nós olhamos para isso. É o tempo de sairmos da mesmice de nós mesmos, abraçarmos a nossa criança interior pelos caminhos do coração com Cristo, pegarmos as nossas cruzes sem vitimismo e adentrarmos no campo mais sagrado do nosso espírito. Espíritos, despertai-vos. Despertemos aquilo que de mais puro e bom temos no nosso coração, para que quando, pelo bojo da terra, deixarmos nossos corpos perdendo os corpos terrestres, banharemos nossos corpos celestes no amor de Jesus. Para que mãos intangíveis do amor resgate tudo aquilo que você fez e você foi. Mas hoje a importância é amar, é ser justo, é ser bom, levar o carinho, levar a palavra de amor a todos os recantos onde os vossos pés andam na terra. Que muitas vezes nossos pés cansados, mas a força que vem do Cristo ajuda nos calçados na fé. Essa substância que não a vemos, mas que move as montanhas das nossas indiferenças para sermos pessoas melhores. A vida te convida a todo instante. Olha para dentro de ti, perdoando-te, amparando-te sobre as cinzas do tempo, para que cresçamos da abundância desse evangelho que é de vivo, que Allan Kardec, com seu amor, junto de outras mentes luminosas do Cristo, trouxeram à tona do Cristo dos Espíritos para nós. Aproveite o teu momento, seja bom, seja o amor para então amar, leva a esperança para o mundo. O mundo precisa de mãos fortes para erguer aqueles que caem nas dificuldades de si mesmo. E quando nós caímos, sejamos nós a fonte forte do Evangelho para nos erguermos. Porque são as quedas a importância. A importância é caminharmos. O roteiro será dirigido na orquestra do tempo através das nossas ações que não ficam. E nunca batemos paus e pedras nas estradas, porque na volta nossos pés podem estar descalços. Amemos uns aos outros, a pergunta 888 abre Livro dos Espíritos. E precisamos entender a profundidade que o próprio Kardec coloca: Espírita, amai-vos uns aos outros. Coloca o amor e depois instruí-vos. A instrução é muito importante. Mas colocamos o advento e depois, com os corações cansados das nossas indiferenças em relação à vida e ao mundo, somos recebidos a si mesmo como os filhos pródigos por aquele que é o caminho e a verdade. Está difícil? Erga sua cabeça para o céu, enxugue-se teu pranto, caminhe nas sendas da tua alma, fazendo os mergulhos mais intensos, para que através dos seus esforços as suas curas se façam fortes. Lembrando do apóstolo Paulo, quando ele mesmo disse: quando me senti tão fraco, eu fui forte. E a força daquele que tem espinhos na carne, segundo o próprio livro a Paulo Estevam, nos mostra a força desse espírito. Você pode colocar a música para eles agora? A gente vai colocar uma música que eu quero que vocês reflitam na importância desse tempo na nossa vida, em direção das pessoas, das coisas. Não sei se vocês a conhecem. Espero para bem fundo no ninho das suas almas, para que disso e dessa sensação de amorosidade vocês sintam como são amados, como são amados por esse que é o grande amor da nossa vida, Jesus. Ainda tem sua mãe maravilhosa com seus braços abertos, nos recebendo a todo instante. Nós
conosco. Só reflete. O relógio não para nem olhar pra trás. A vida correndo e a gente nem vê mais. Dias virando, lembranças sem avisar. E o que não foi dito começa a pesar. A gente guarda abraço pra outra ocasião. Deixa o eu te amo preso no coração. Mas o tempo não espera ninguém decidir. Quando percebe já não dá pra corrigir. E se hoje fosse o último dia seu, será que fez tudo o que prometeu? O tempo é a moeda que você gasta sem saber o saldo. Vai deixando tudo pra depois, e o depois vira passado. Então ame mais, perdoe mais, demonstre sem ter medo. Seja luz, seja verdade, viva tudo sem segredo. Valorize quem tá do seu lado, te apoiando em silêncio. E se afasta de quem só te puxa pro sofrimento. A vida é agora, não deixa pra depois. Tempo não volta nunca mais pra nós. Tem gente sorrindo, mas por dentro caiu. E você nem percebeu, nem ouviu. Falsos amigos batendo na mão, mas torcendo contra em cada decisão. Humildade é chave, vai crescer de verdade. Reciprocidade é o que salva a saudade. Quem soma contigo merece atenção. Quem pesa a tua alma, solta da mão. E se hoje fosse o último olhar, pra quem você iria ligar? O tempo é a moeda que você gasta sem saber o saldo. Vai deixando tudo pra depois, e o depois vira passado. Então ame mais, perdoe mais, demonstre sem ter medo. Seja luz, seja verdade, viva tudo sem segredo. Valorize quem tá do seu lado, te apoiando em silêncio. E se afasta de quem só te puxa pro sofrimento. A vida é agora, não deixa pra depois. O tempo não volta nunca mais pra nós. Não espera perder pra dar valor. Não espera o fim pra falar de amor. A vida é um sopro, um instante só. E o tempo nunca tem dor. O tempo é a moeda que você gasta sem saber o saldo. Cada segundo é um tesouro que escorre pelos dedos calados. Então ame mais, perdoe mais, seja tudo que sonhou. Antes que o tempo leve embora tudo que você não mostrou. Será? Bom dia, meus amigos. Esse vídeo está sendo gravado, né? Será que hoje não é dia de perdoar? Bom, será que hoje não é o dia de vocês? Como é importante, não só depois desse vivo de voz que estamos tendo, e uma música dessa, aconchegante, que fala bem fundo aos nossos corações. Respire.
as reminiscências do tempo, sobre as marcas da vida, as pessoas que passaram e perpassaram pela nossa estrada, os que nos acolheram e que também, de certa forma, nos ensinaram a sermos fortes, a entendermos que tudo passa na terra, somente as coisas que vêm do céu têm na zero. O mais que a tua dor, a sorte que o Espírito hoje, erga essa tua fonte. Agradece a oportunidade de estar aqui, de servir, de entender, de amar, como falamos no começo da nossa prosa. Como é importante a gente entender esse mecanismo que o amor do Cristo nos envolve aqui. Nós esperamos das flores para colocarmos no jasgo daquela pessoa que está ao nosso lado. Falemos de amor hoje, abracemos-nos hoje e levamos hoje ainda a esperança desses corações cansados, assim vamos nós. E pela maior dificuldade que tens, e se tem ainda alguma situação que precisa ser trabalhada dentro dos vossos corações, pega o telefone hoje. Fala da importância daquela pessoa na sua vida. Ah, mas ela não vai me entender. O importante é você fazer esse movimento de luz, de amor, com sua alma, para que através da tua atitude e a bondade, mentes do amor estelares também conseguirão fazer esse encontro de amor. Precisamos sim perdoar nossas mães, nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, às vezes mimados pelas nossas situações também. Mas precisamos falar do amor hoje. Você colocou a sua mãe de ser ama ela hoje? Você colocou a sua mãe de ser ama ela hoje? Did you say to your mom to love her today? It's very important. I said not my mom or dad. That's I very show, important. I show love through actions. You have a sister. You teach them as much as you want. They won't believe or that's your show. Yes. That's a good fun. Então, e vocês? Vocês olharam no espelho hoje e falaram que vocês se amam? Vocês têm feito esse exercício constante de apreciar essa única pessoa que Jesus colocou e Deus colocou no mundo? Falo Jesus porque Jesus é o grande governador da terra, e sendo ele o criador da terra, de certa forma também ajudou na nossa criação. Vocês se perdoaram? Vocês têm feito esse exercício de perdão? Para que o peso se torne, como Jesus, o seu jugo leve, suave. Pode estar dentro de você. Sem corrigenda, sem chicotes, mas com gratidão de tudo aquilo que se tornasse, de tudo aquilo que és, de quantas coisas tem superado sobre as marcas do tempo na vida. Mas amo hoje. Fala da importância desse amor das pessoas na sua vida. Pega o telefone hoje, liga para aquela pessoa que as palavras no tempo talvez fez usando. Mas lembra também da proximidade, os momentos que estiveram juntos, talvez a coisa mais simples, sentar junto para dar um cafezinho, e fala das coisas do coração. A nossa prosa é de a proximidade das almas, porque é isso que Jesus quer de nós, que a gente esteja mais brando, mais passivo, mais acolhedor, que trocemos as visibilidades pelas flores da estrada, enfeita a tua vida e agradece o teu momento, onde tantos filhos de Deus pedem a esperança, a paz. Seja você o consolo dessa alma aflita, para que um dia outras mãos imaginem o amor, socorro você no momento de dificuldade sua, ou de um diário, de um filho, de um amigo, de um povo. É um
momento de amarmos e desarmarmos as nossas consciências de talvez o mal que fizemos, para que agora, restaurando minha alma, eu possa ser legados de amor. Vocês estão me entendendo que é difícil a conversa? Perfeitamente. Nós falamos reto ao coração de cada um, daquilo que cada um precisa ouvir na coletividade de todos e na individualidade do sentimento de cada um se apura. Porque somos filhos de Deus e precisamos aprender nessa comunhão de amorosidades, sermos o amor para nos atrevermos a amar. Vocês estão ouvindo a música, entenderam o que nós falamos na música? Como é importante observar quem está do seu lado, quem te apoia, quem chora com suas lágrimas e também quem vibra com seus pequenos acertos de dia a dia. E gente que reclama das nossas decisões, das nossas coisas, de vez em quando a gente precisa falar, amanhã a gente conversa. Mas seja você a ligação do acolhimento, sem apontar defeitos dos outros e muito menos a você. Nós espíritas falamos muito de amorosidade, falamos muito de acolhimento, mas esquecemos de telecar nós mesmos dentro dessa possibilidade. E não vou aparecer lá, mas não tenho, mas só me que dar uma olhada para vocês e atenção. Estava numa entrevista no inteiro. Vamos erguer essas cabeças que eles não estão, tá? Gente, vocês são girassóis, viu, da terra. Os girassóis, quando um tá prata e para dos calores do outro, medo de diz que não tem as palmas. Que lindo mandei nossas mentes para baixo, assim olhar para baixo, sendo ali que tem esse amor de Jesus tão imenso, para que nós consigamos olhar o horizonte de luz de Deus confia todo instante para melhorar os nossos sossego. Agora voltar. Daqui a pouco eu vou calar. Não vou falar de costas porque fica feio. Nós precisamos trazer para o Espiritismo essa leveza, essa tranquilidade. Porque se o centro espírita é um lugar de revezamento, um hospital, é muito importante sairmos do hospital curado. Recebermos do nosso espírito essa carga energética da amorosidade para que as lutas lá fora nós consigamos vencer a batalha mais curta que temos de vencer a nós mesmos. E não se preocupa com as situações dos outros, será sempre nós e Deus, em todos os sentidos. Falamos de karma, karma não é tal pessoa, é karma comigo mesmo de aprender o caminho do amor, de ser mais leve, de ser mais justo, onde a justiça é a força, que eu seja aquele que leva a leveza e o amor, a compreensão que o Cristo traz. E pelos caminhos do coração, a gente divulga a doutrina do Nazareno, que é esse banquete de renovação das nossas almas a todos os instantes. Renova-te, como os brilhos do sol pela manhã envolve a nossa casa mental, trazendo para a mente da gente as coisas que a mente vai longe e o coração buscar. E busca dentro de você as forças oriundas do amor do Cristo, para que onde for seja o convite de esperança aos que sofrem. O mundo precisa das nossas mãos, da nossa força como cristãos, para levar o amor nesse mundo tão doente que foi nós que deixamos. Mas para isso a gente precisa ter a união das consciências, a oriunda do amor, para que nós sejamos a palavra firme e forte do nosso Senhor. Porque temeis,
Deveríamos nós sairmos daqui hoje cantarolando, porque ouvimos a boa nova de Jesus. E que essa palavra de unção, de amor, de força e de esperança adentre dentro da mente e do coração de cada um, para que lá fora, quando as vereses, as adversidades, os conflitos chegarem, seja você o pacificador. Seja você aquele que leva o amor, mesmo muitas vezes com a alma ferida. Mas seja você o amor. Seja a imagem e semelhança, como fala a prece de Carlos, do Cristo, da bondade. E medita na música que nós colocamos, para que você faça, limpando as gavetas da sua alma, aquilo que precisa tirar, não eliminando nossas sombras, abraçando-as. Porque quando queremos eliminar o que temos de nós, o que sobrar de nós? Nada. Nós somos a nossa história. E quando a gente fala da compaixão, vocês estão muito sérios, eu vou brincar com vocês um pouco. O casal muito jovem iam se casar. O tema é compaixão agora, tá? E eles, havia 3 anos que o pai ia desencarnado. Era a filha e a mãe, íamos se namorar, que eles resolveram casar. E o sonho deles era conhecer a Terra Santa. E com muito custo a menina convenceu a mãe, convenceu o namorado, a levá-lo também nessa viagem, a mãe, para a lua de dentro. E ele concordou, mas que ela fica lá no andar de baixo, coisa parecida. Isso é para brincar com vocês estão muito sérios. E a gente precisa sorrir, gente. Depois daquela música também. Mas aquela música, meu querido amigo, é para fazermos a introspecção daquilo que a gente precisa olhar para nós e, através da luz de nós, eliminar as consciências dos outros, através da vida do perdão. Porque se o abraço não chega hoje, meu amigo, amanhã fica atrasado. Como é que está seu pai? Está no céu. Espero que vocês vejam. Nós também estamos no céu. CU, Centro Espírito Umbralense. A nossa palestra tem tudo disso. Tem brincadeira. Como é que eu estava falando antes mesmo? Ah, que bom que vocês estão acordados. Eu achei que vocês estavam dormindo. Brincadeira, gente. Eu sou bem besta, minha amiga não, tá? Mineiro é tudo bem besta. É sambanga. É, sou bem sambanga. E aí, 3 dias que estavam lá, a senhora tem um mau fruto e morre. E aí ele, veja bem, eu estou falando de compaixão. Eles vão procurar os trâmites, sabe? E chega um rapaz lá, falando aquelas línguas, mas com o guia do vou entender que $500 fazia o serviço, enterrava a mulher ali. E o rapaz fala, não, ela veio comigo e ela vai voltar comigo. O rapaz compadeceu-se da situação e falou assim, nossa, como você teve tanto amor e tanta compaixão pela sua sogra. E ele falou, não é bem assim não. É que aqui passou um lazareno que estava ressuscitando as pessoas. E eu tenho que agradecer. Qual o perigo de ressuscitar? Não é a questão disso. A questão que eu quero por vocês felizes. Entendeu? É que eu vi antes. Essa leveza que nós precisamos para a nossa vida, essa combustão de luz, de amor da nossa fala, é que para amanhã você acorde bem, você se faça bem, você faça essa programação para a sua semana, para o seu mês, para os seus dias. Não empeçai-vos com os dias de amanhã. A cada dia vai ser maus, mas a importância de hoje nós colocarmos essa paz em nossos corpos. Esse peso que vocês sentem lá fora, desse mundo tão descontornado, são mentes
que de certa forma quer sim fazer essa bagunça toda. Mas como é que está a minha casa interior? É isso que eu tenho que orar para mim, a minha casa, Jesus. O meu coração, a minha vida. Aí eu pergunto, não depois da música, como vocês estão? Vocês acham que vocês são mesmo quando entraram aqui dentro, depois que começou a escutar? Não. Mas que essa transformação seja genuína nos vossos corações, para que amanhã vocês, e hoje vocês apenas façam esse impulso dentro dos seus espíritos, para que vocês sejam homens de bem, que tem até um capítulo do Evangelho que fala sobre isso. O verdadeiro homem de bem. Porque nós temos todas essas propriedades de luz e de amor dentro de nós. Porque nós somos criaturas de Deus. Nós somos a semelhança desse grande amor que é Jesus em nossas vidas diárias. Respira, vai estar tudo bem. Está tudo bem. Está certo. A gente precisa relaxar, sentar na cadeira da nossa alma. De vez em quando lá, abrir as gavetas da alma. Ver o que está pesando, o que eu preciso tirar, o que eu preciso de pôr. Aí vamos guardando aquele língua de padular ao longo da existência, ainda trazendo as consciências nossas do passado, e vamos juntando tudo ali. O que é o dia de fazer hoje? Aproveitar esse momento de fazer essa limpeza interna e deixar em mim só leveza, só valor. E fazer esse voto de agradecimento a todas as pessoas e personagens que perpassaram na nossa existência, desde quando a gente era criança até agora. Quantas pessoas colaboraram com vocês? Mas é triste porque nós fazemos antes de imagem mental, às vezes, aqueles que de certa forma nos fizeram coisas que não foram boas. Mas esquecemos daquele que talvez tiver uma xícara de leite. Quando seus pais e sua mãe tinham que trabalhar muito, alguém estava lá do seu lado, cantando uma canção de lar, te falando de amor da forma que fugiu. Lembra dos seus avós, dos seus pais. E lembra das pessoas para que nós não soltemos as mãos delas, não só no momento das coisas boas, mas também nas diversidades da vida. E o Chico trazia aquela poesia bonita para nós, através de Dolores, não? E ele fala assim: esse triste companheiro com que o passo te procura, ralado de desventura, de não sabes onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, amaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Essa criança que chora sem rumo certo, flor atirada do deserto, o anjo da cruz da aflição. Essa mendiga que te estende, pobre mão encarquilhada, cuja pendura na estrada ninguém na terra da luz. À frente desses amigos, que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, aplica-te ou não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando-nos que a caridade é a lei de todas as leis. Estes irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia na estrada do dia a dia para a missão do Senhor, que saibamos ressuscitá-los na morte de sombra prova, doando-lhes vida nova na escola viva do amor. Vocês estão bem? Tem gente que está tocado. Toma mais um banho de água para nós começar. Aparece a capa 4h30, né? Ô gente, vocês, o que vocês estão rindo de mim hoje? A Viana levantou, vai ter para lá. Se esse rapaz vai trazer problema hoje. Pelos caminhos do coração. Vamos trazer 3 personagens agora para a gente chegar até o final dessa fala. Bezerra de Menezes. Quanto amor, quanta doçura isso. Certa feira, ele, a sua esposa Cândida, e um outro companheiro que eu recordo o nome, eles colocaram um dinheiro à parte, para que quando chegassem esses corações cansados, feridos, precisavam do tratamento ontológico da terra, de coisas assim,
Eles tinham dinheiro. E passando uns dias, chega aquele homem com um bezerro e receita e diz ao pai que precisava de comprar aqueles remédios para a criança. E o homem fala, chorando: nós não comemos nem nada hoje. Eu não tenho dinheiro. O bezerro abraça e os dois choram. Ele chega ao outro amigo e fala para ele: pega aquele dinheiro que estava guardado com a sua esposa para essas situações e doa aquele homem. Aquele homem volta para casa, compra o remédio para o filho, coloca alimento na casa. Isso chama-se prazer à dignidade humana. A dignidade é o que mais precisamos levar uns aos outros. Porque o mundo está cheio de pessoas que chutam o outro cair. E nós, sendo os trabalhadores da última hora, precisamos abrir as nossas consciências para levarmos o amor ao mundo. De que adianta eu ser o espírita e lá no Hospital Esperança são atendidos vários espíritas, inclusive que foram presidentes de centros, fundadores e tudo isso. Me lembro de uma conversa de um amigo no Hospital Esperança que atendeu um trabalhador espírita que foi fundador de um centro e ele estava muito bravo, porque ele não tinha sido recebido no nosso lar. Ele estava naquele Hospital Esperança. E o grande fundador é o Eulipes Barçanufo, que é aqui o dirigente dessa casa e da casa de Maí, irmão velho, onde eu sou o ajudante, pá. E ele revoltadíssimo, porque ele tinha que estar no nosso lar. E ele esquece que nosso lar está bem nas zonas do valeno da terra. E a questão não aonde despertarmos. Todos nós seremos acolhidos na medida que nossas consciências, através dos nossos atos na terra, se falem, igual o menino falou, pelas nossas atitudes. Porque o amor, essa grande centena de luz, é a grande âncora do universo. Sem amor, somos como as plantas que não têm água, o seu solo da vida. Mas o amor se multiplica quanto mais eu dou. Se fico eu travado, trancado dentro das minhas vidas, enche-nos com a vida, ele não floresce, ele não cresce. Por isso da importância de falar que amo, quanto você é importante para mim. E às vezes fala até aquela frase: você não vale nada, mas eu não vivo sem você. Você já falou isso hoje? Entende? Precisamos quebrar essa... Calma, tá tudo bem, tá tudo suave. A gente tem que levar essa sociedade para a nossa vida, para a gente conseguir, através das levezas do tempo, tá? Senão nossas pernas cansadas, nossos pés cansados, nossas costas não ficam retas, porque o nosso desequilíbrio não faz os nossos chakras na rotatividade do tempo, através da vida, fluir. Vocês entendem o que eu estou falando? Como é importante a leveza do homem. Precisamos desarmarmos, porque cada um, através da vida, foi colocando armaduras e armaduras para cada situação. Tira, gente, vocês não precisam mais. Aquele personagem que ainda existe dentro de cada um de nós, dos passados, não precisa mais dessas coisas. Hoje a gente está do outro lado da moeda. A nossa guerra hoje é interna, para curar nossas dores, para curar nossas tensões, para levar nossa esperança para o mundo e para ser feliz. Eu acho que eu vou lá atrás, não, o povo está muito quieto, tá? É que daqui eu consigo olhar tudo. Tem uns que estão dormindo, que bom, minha voz está deixando o povo cansado. E aí, como é que vai ser amanhã?
através das minhas atitudes, porque a vida vai ser sempre um plantio. E nós somos, o Cristo é a lavoura, e nós somos a semente. E das nossos plantios nós colheremos. Por isso que no item 124 do livro Fonte Viva fala assim: não te canses de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, senão nos desfaleceremos. Paulo Galata 6,9. Quando o goril começou a ferir o bloco de mármore com tecido, a pé desespero clamou contra o próprio destino, porém, ao se ver admirada a encarnando nas mais belas concepções artísticas do mundo, louvou-se Zélter da A lagarta arrasta-se com extrema dificuldade, porém, ao se ver tocada na beleza das flores, linda, e depois ele fala da planta, ele fala da árvore, e depois no final ele fala no seio da terra. Não te ouvides. Eles falam da força do coração. Mais tarde, em tua lavoura de luz, porque somente alcançará a divina colheita se caminhares adiante, entre o suor e a dificuldade, e nunca esmoreceres. Por que a gente esmorece? Se a gente tem essa doutrina maravilhosa, se a gente tem esse Cristo, se a gente tem esse amor que vem dele para nós. E Eurípides Barçalufo, certa feita, isso está no livro A Vida, escreve Hilário Silva, Chico Xavier e Valdo Vieira. Item 27. Consta-se que Eurípides, certa noite, foi saído do corpo como se mão intangíveis de viagem. E ele viaja, tentando voltar, quando se vê aquele pasto ali adiante. Na frente desse pasto, aquele lago lindo. E ele observa que lá na frente tem um homem que chora. E ele tenta aproximar-se e ele percebe que é Jesus. Mas quanto mais tentava caminhar e aproximar daquele homem, seus pés chumbados na terra. E ele consegue com muita dificuldade: Jesus, por que choras? Nenhuma resposta. Pergunta a primeira, e depois ele fala: chora pelos homens que não confiam, acreditam no seu amor. E o Cristo depois responde: choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho de um Pai, mas não fazem. É o momento da grande transformação de nós outros. É o momento dessa mudança plena das nossas consciências para sermos o amor para inteiro amor. E pelos caminhos do coração, floresce ainda hoje a tua jornada, traz o amor, traz a luz, traz a esperança, e seja a bondade do Cristo. Já são 15 para 1, tá vendo? Eu estou bonzinho, vou acabar 4h30, vamos terminar. Eu convido a vocês agora a fazermos uma introspecção através do Pai Nosso. Eu vou fazer o meu Pai Nosso, e vocês, desse Pai Nosso, das suas consciências, vocês levam para todos os filhos de Deus da terra que precisam. Porque um grão não enche o celeiro, mas ajuda seu companheiro. Pai nosso que estás no céu, na terra, no fogo, na água. Pai nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração da moçada, que estás na caridade, na compaixão, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Pai nosso que estás naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, por toda a harmonia da criação. Santificado seja a minha vida, por tudo que tenho, sou, por permitir-me que seja feita a tua vontade
Ainda quando prezem as preces o teu orgulho, meu orgulho que pospear as necessidades. Ainda não ouvindo assim falar, filho, a guarda tua é toda a eternidade. Pão nosso de cada dia que eu tenho, para dividir-o com meu irmão. Os bens materiais que eu tenho nada servem, se não sirvo para levar o amor e a afeição. Pão do corpo, pão da alma, pão da vida, pão que é verdade e luz, pão que veio trazer o lamento e a alegria no Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio no coração, quando permito que mal se historize na forma de direção. Que mais de que falar o sábio, que ao invés de julgar ele busca polir, que não cultivando a violência possa eu a todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que me têm ofendido, mesmo quando o meu coração em amargura. Que Jesus nos abençoe os passos, que o amor do Cristo seja fortaleza nos nossos corações, para que a bondade do amor dele se faça presente, para que as curas reais do nosso espírito sejam feitas, não só na tarde de hoje, através das nossas consciências e nossos corações reformados no amor de Cristo. Que a bondade dele restaure nossa alma. Que mais de que dia a gente divida, que a gente seja o pano, que a gente seja o sorriso, que a gente seja a esperança. E que pelos caminhos do coração da alma se envolva nessa bondade, desse minuto de prosa que tivemos aqui, agradecendo o momento de servir e de levar o amor a todos os nossos corações. Que a paz de nosso Senhor seja o convite da grande transformação do seu ser, e que você esteja luz nas trevas de muitos, para que miscuradas se renove quando os primeiros raios do sol rompem a aurora, num dia de festa e amor a luz. Muita paz a todos, obrigado. Assim, Senhor.